Era o verão de 2010 em Jackson, Mississippi, um calor úmido e pesado que se instalava sobre a cidade. A família Harris parecia estar a viver uma vida perfeitamente normal. David Harris, 42, construiu uma carreira respeitável como policial, patrulhando as ruas de Jackson nas últimas 2 décadas. Para o mundo exterior, ele era uma figura de autoridade, calmo sob pressão e admirado por sua dedicação ao trabalho. Sua esposa, Marie, dirigia um pequeno mas próspero salão de cabeleireiro na cidade. Conhecida pela sua personalidade alegre e natureza trabalhadora, construiu fortes relações com os seus clientes e orgulhava-se do negócio que criara desde o início. Juntos, eles viviam em uma casa modesta e bem cuidada em um subúrbio tranquilo de Jackson, onde tudo parecia estável e previsível. A filha de Marie, Rachel, tinha 20 anos e se concentrou em seus estudos de enfermagem em uma universidade local. Rachel era inteligente, motivada e cheia de ambição. Ela queria fazer uma vida para si mesma fora de Jackson um dia, usando seu diploma de enfermagem para ajudar os outros e talvez se mudar para uma cidade maior. Ela morava em casa para economizar dinheiro, equilibrando seus estudos com um emprego de meio período em uma clínica local. Apesar de sua agenda lotada, ela e Marie tinham um relacionamento próximo, apoiando-se uma na outra após as dificuldades do divórcio anterior de Marie. Rachel sempre respeitou David por seu trabalho como policial, mas seu relacionamento permaneceu distante. Ele era o homem com quem sua mãe se casou há 3 anos, mas Rachel nunca se sentiu totalmente confortável com ele. David sempre manteve uma distância profissional de Rachel. Ele era firme, com um ar de controle que parecia adequado para alguém na aplicação da lei. Ele não era particularmente caloroso, mas também não era hostil, apenas alguém que mantinha um certo limite. Ele desempenhou o papel de padrasto obedientemente, mas nunca tentou se intrometer demais na vida de Rachel. Essa dinâmica funcionou para Rachel. Ela se concentrou na escola e em sua vida fora de casa, grata pela estabilidade que David trouxe à vida de sua mãe. Marie também parecia satisfeita com a rotina da família. Ela passou longas horas em seu salão, muitas vezes deixando David e Rachel sozinhos em casa. À medida que os meses de verão se estendiam, no entanto, as coisas começaram a mudar. David, que uma vez manteve distância, começou a prestar mais atenção a Raquel. Começou inocentemente. Ele lhe ofereceria caronas para a escola ou para a clínica onde ela trabalhava. Ele perguntava-lhe como era o dia dela ou falava pouco sobre os estudos dela. No início, Rachel não pensou muito nisso. Afinal, era normal que os membros da família se preocupassem uns com os outros, não era? Mas com o passar do tempo, a natureza da atenção de David começou a mudar. Seus elogios, uma vez inócuos, tornaram-se mais pessoais. Ele comentava sobre sua aparência de maneiras que a deixavam desconfortável, elogiando-a por sua aparência quando voltava do trabalho ou como um certo vestido lhe convinha. Havia uma qualidade persistente em suas palavras que Rachel não conseguia colocar, algo abaixo da superfície que a deixava inquieta. David também começou a encontrar razões para estar perto dela com mais frequência. Quando Marie trabalhava até tarde no salão, ele se oferecia para preparar o jantar para os dois. Ele sugeriu assistir a um filme juntos na sala de estar, algo que ele nunca tinha feito antes. Rachel, agora percebendo as mudanças sutis em suas interações, começou a se sentir cada vez mais desconfortável, embora ela lutasse para identificar o porquê. Ela argumentou que estava sendo paranoica, afinal, David estava apenas tentando se envolver mais, não estava. Mas o mal-estar permaneceu, rastejando lentamente em sua vida diária. Houve momentos que pareciam demasiado deliberados para serem coincidências. David fazia perguntas pessoais sobre seus relacionamentos, seus amigos, seus planos futuros. Eram os tipos de perguntas que um pai podia fazer, mas a forma como David lhes fazia parecia demasiado sondagem, demasiado íntima. Ele estava tentando se aproximar dela, e Rachel podia sentir isso. Ela não sabia como reagir. Ela sempre o respeitou como padrasto, mas a dinâmica entre eles estava mudando, e isso a assustou. Rachel tentou afastar os sentimentos, concentrando-se em seu programa de enfermagem e passando o máximo de tempo possível fora de casa. Ela pegou turnos extras na clínica, estudou até tarde da noite e se encontrou com amigos para evitar ficar sozinha com David. Mas não importa o quanto ela tentasse evitá-lo, ela não conseguia escapar da tensão que aumentava dentro da casa. Foi sutil, penetrando em suas vidas diárias sem aviso prévio. Raquel sentiu a mudança em cada interação, na forma como os olhos de David permaneciam nela por mais tempo do que deveriam, na forma como sua voz se suavizava quando estavam sozinhos. Marie permaneceu alegremente inconsciente da crescente tensão entre o marido e a filha. Para ela, tudo parecia perfeitamente normal. Ela estava ocupada com seu salão, gerenciando clientes e horários, muitas vezes saindo de manhã cedo e voltando para casa tarde da noite. Ela estava grata por David ter intervindo para cuidar das coisas em casa quando ela não podia. Ela não percebeu a maneira como Rachel começou a se afastar, o desconforto silencioso que agora definia as interações de sua filha com David.
David, por sua vez, foi cuidadoso. Ele nunca agiu de forma aberta ou que pudesse ser facilmente questionada. Ele manteve sua imagem como o padrasto forte e protetor. Para aqueles ao seu redor, ele era o mesmo David, calmo, controlado e no controle. Mas a portas fechadas, a dinâmica estava mudando, e David também estava no controle disso. Ele viu a hesitação de Rachel, sua confusão, e ele usou isso a seu favor. Ofereceu-lhe mais caronas, mais desculpas para ficar a sós com ele, ao mesmo tempo em que mantinha o hábito de um padrasto carinhoso. Quando os dias de verão deram lugar ao outono, o mal-estar de Rachel transformou-se em pavor. Ela não podia mais negar que algo estava errado. A família outrora estável agora parecia uma armadilha, e Rachel sentiu-se escorregando ainda mais em uma situação que ela não conseguia compreender completamente. A tensão fervia sob a superfície, ficando mais forte a cada dia que passava. Algo estava a construir, algo que nem Raquel nem David podiam controlar totalmente, e era apenas uma questão de tempo até que tudo chegasse ao fim. A ilusão de estabilidade começava a quebrar-se, e a perfeita fade da família Harris logo se estilhaçaria remediavelmente. No momento em que o ar fresco do outono se instalou sobre Jackson, Mississippi, em 2010, o mal-estar que Rachel vinha sentindo há meses havia se intensificado em algo que ela não podia mais ignorar. A relação outrora cordial mas distante entre ela e o seu padrasto, David, tinha-se transformado em algo muito mais desconfortável. Apesar de suas tentativas de evitá-lo, era quase impossível. A mãe dela, Marie, trabalhava longas horas no salão, deixando Rachel e David sozinhos na maioria das vezes. Raquel havia notado as pequenas mudanças no comportamento de David durante o verão, mas ela se convenceu de que estava imaginando coisas. Afinal, David era um policial respeitado, um homem de disciplina e estrutura. Certamente, quaisquer sentimentos estranhos que ela tivesse estavam apenas em sua cabeça. Mas as mudanças sutis em suas interações com ela, a maneira como seus elogios pareciam ter um peso que não tinham antes, os olhares persistentes, a maneira como ele encontrou desculpas para passar tempo com ela tornavam cada vez mais difícil negar. Numa noite específica do final de outubro, as coisas tomaram um rumo mais sombrio. Era uma terça-feira tranquila, e Marie ligou do salão para dizer que voltaria a atrasar-se, inundada de clientes de última hora. Rachel tinha planejado passar a noite estudando, mas David insistiu que eles assistissem a um filme juntos. Ela sentiu um nó de ansiedade apertando seu estômago, mas não viu uma maneira de recusar educadamente. Ela se acomodou na outra extremidade do sofá, mantendo distância, na esperança de passar a noite sem incidentes. Enquanto o filme tocava, Rachel tentou se concentrar na tela, mas ela podia sentir os olhos de David nela. Toda vez que ela olhava, ele rapidamente desviava o olhar, fingindo estar absorto no filme. A tensão na sala era palpável e o desconforto de Rachel aumentava a cada minuto que passava. No meio do filme, David se aproximou, fechando o espaço entre eles. Rachel ficou tensa, mas não se moveu, seu corpo congelado em uma mistura de medo e incerteza. E então aconteceu. David estendeu a mão, escovando um fio de cabelo perdido do rosto de Rachel. Seus dedos permaneceram na bochecha dela por mais tempo do que necessário. O gesto, que poderia ter sido inocente noutro contexto, foi tudo menos isso. Rachel sentiu seu coração disparar quando uma onda de pânico tomou conta dela. O toque era demasiado íntimo, demasiado deliberado. Ela se afastou instintivamente, seu corpo recuando enquanto sua mente lutava para processar o que acabara de acontecer. Por um momento, o ar entre eles estava denso de tensão tácita. A mente de Rachel correu, tentando entender a situação. Ele quis fazer isso. Foi apenas um mal-entendido. Mas, no fundo, ela sabia a verdade. Esta não foi a primeira vez que David cruzou uma linha, mas foi a mais flagrante. David, no entanto, agiu como se nada estivesse errado. Ele voltou casualmente sua atenção para a televisão, seu rosto uma máscara de indiferença. A facilidade com que ele descartou o momento deixou Rachel se sentindo mais confusa e vulnerável do que nunca. Ela não sabia o que fazer ou como reagir. Ela nunca tinha estado em uma situação como essa antes, e a dinâmica de poder entre eles tornou tudo mais complicado. À medida que a noite se arrastava, Rachel desculpou-se e retirou-se para o quarto, trancando a porta atrás dela. Encostou-se à porta, com o corpo a tremer à medida que a realidade da situação se instalava. Ela se sentiu presa pelo silêncio, pelo medo do que falar pode fazer à sua família. Sua mãe finalmente encontrou estabilidade com David, e Rachel não suportou a ideia de destruir isso. Mas como poderia ela continuar a viver na mesma casa, fingindo que estava tudo bem quando ficou claro que as coisas tinham mudado irrevogavelmente? Nos dias seguintes, Raquel fez tudo o que podia para evitar ficar sozinha com David. Ela saiu de casa cedo para ir à escola, ficou até tarde no campus e deu desculpas para evitar o jantar em casa. Mas não importa o quanto ela tentasse se distanciar, David parecia encontrar maneiras de se inserir em sua vida. Enviava-lhe mensagens de texto,
verificando-a sob o pretexto de preocupação, oferecendo-se para ajudá-la nos estudos ou para a retirar das aulas. Suas mensagens eram sempre educadas, mas Rachel podia sentir a manipulação subjacente. Ele estava a testá-la, vendo até onde podia ir sem cruzar uma fronteira aberta. O estado mental de Rachel começou a deteriorar-se. Ela tornou-se retraída, seu comportamento borbulhante habitual substituído por uma versão calma e moderada de si mesma. Seus amigos notaram a mudança, perguntando se estava tudo bem, mas Rachel não sabia como explicar o que estava acontecendo. Como poderia dizer a alguém que o seu padrasto, um homem respeitado na comunidade, a fazia sentir-se insegura na sua própria casa? David, sentindo o crescente conflito interno de Rachel, usou sua posição de autoridade para manipulá-la ainda mais. Ele a lembraria de suas conexões no departamento de polícia, mencionando casualmente como ele poderia ajudá-la se ela tivesse problemas. Ele se pintou como seu protetor, alguém em quem ela podia confiar, mesmo quando ele sutilmente apertou seu controle sobre sua vida. Era uma forma calculada de controle, uma forma que deixava Rachel cada vez mais impotente. Ela começou a sentir as paredes se fechando. A cada dia, o peso do segredo ficava mais pesado, pressionando seu peito até que era difícil respirar. Ela sabia que se confrontasse David, ou pior, contasse à mãe, as consequências seriam devastadoras. A frágil estabilidade de sua família iria quebrar, e Rachel não podia suportar o pensamento de colocar sua mãe através dessa dor. E assim, Rachel ficou em silêncio, presa em uma teia de manipulação e medo. David continuou a confundir as linhas entre o padrasto e algo muito mais insidioso, enquanto Rachel lutava para manter uma aparência de normalidade em um mundo que estava lentamente fora de controle. A fronteira entre eles havia sido ultrapassada e não havia como voltar atrás. A questão agora era até onde David iria, e se Raquel encontraria forças para detê-lo antes que fosse tarde demais. À medida que o outono se aprofundava, a tensão na casa R tornou-se insuportável. Raquel sentia-se como se estivesse a andar numa corda bamba, cada passo mais precário do que o anterior. E a cada dia que passava, a linha entre seu medo e o controle de David ficava mais tênue, ameaçando quebrar a qualquer momento. À medida que as semanas se transformavam em meses, a manipulação psicológica que David exerceu sobre Rachel se aprofundou. Era agora o final de dezembro de 2010 em Jackson, Mississippi, e a tensão opressiva dentro da família Harris crescia a cada dia que passava. O que antes era uma simples dinâmica familiar, um padrasto, uma mãe e uma filha, evoluiu para algo sombrio e complexo. Rachel, de apenas 20 anos, viu-se enredada numa teia de abuso emocional e controle que não conseguia compreender ou escapar completamente. David, de 42 anos e um policial experiente, usou sua autoridade e seu charme calculado para isolar Rachel do mundo. Sua manipulação não foi repentina ou agressiva, mas gradual e insidiosa. Ele a fez acreditar que eles compartilhavam algo único, algo além da compreensão dos outros, especialmente de sua mãe. Ele a convenceu de que as linhas entre o certo e o errado, entre o amor e a traição, estavam confusas quando se tratava de seu relacionamento. Rachel estava muito confusa e emocionalmente presa para ver a situação como realmente era, abuso mascarado como afeto. A princípio, os avanços de David foram sutis elogios que se tornaram mais pessoais, toques que demoraram um momento a mais. Mas com o passar das semanas, esses limites foram ultrapassados repetidas vezes. Rachel se viu caindo mais fundo em um caso secreto que a repeliu e a encantou. Ela se sentiu em conflito, dividida entre a culpa que atormentava sua consciência e o aperto psicológico que David tinha sobre ela. O caso em si estava envolto em segredo, ocorrendo principalmente na casa enquanto Marie trabalhava até tarde em seu salão. David costumava orquestrar situações em que ele e Raquel estavam sozinhos. Seja sob o pretexto de assistir televisão juntos, discutir sua vida universitária, ou simplesmente estar na mesma sala, ele aumentaria lentamente a intimidade entre eles. Rachel, a princípio resistente, viu-se lentamente perdendo a vontade de revidar. David a convenceu de que a conexão deles era inevitável, que resistir a ela era inútil. As justificativas de David para seu relacionamento eram complexas e manipuladoras. Disse a Raquel que eram espíritos afins, que o que tinham era algo raro e precioso, algo que ninguém mais podia compreender. Ele brincou com suas emoções, aproveitando sua vulnerabilidade e ingenuidade. Ele posicionou-se como alguém que poderia protegê-la, alguém que a entendia melhor do que ninguém. Com o tempo, Rachel começou a internalizar essa narrativa, embora uma parte dela soubesse que estava errado. A culpa de Rachel pesava muito sobre ela. Ela se sentiu presa pela situação, incapaz de confiar em ninguém, nem mesmo em seus amigos mais próximos. Ela temia que, se a verdade fosse revelada, isso destruiria sua família, especialmente sua mãe. O peso desse segredo fez com que Rachel se retirasse de sua vida social. Ela parou de frequentar eventos universitários e suas notas começaram a cair. Seus professores notaram o declínio em seu desempenho acadêmico, mas Rachel, consumida pela turbulência emocional em casa, não conseguiu procurar ajuda.
Marie, alheia à turbulência dentro de sua própria casa, permaneceu focada em seu trabalho. Ela confiava implicitamente em David, acreditando que ele era uma presença constante em suas vidas. Para ela, David era um homem forte e confiável que assumira o papel de padrasto sem hesitar. Marie não tinha motivos para suspeitar que algo estava errado. Ela notou que Rachel parecia mais retraída ultimamente, mas ela assumiu que era apenas o stress da vida universitária. Ela acreditava que Rachel, como muitos jovens adultos, estava simplesmente se ajustando às pressões de equilibrar os estudos e a vida pessoal. Enquanto isso, o controle de David sobre Raquel cresceu. Ele começou a monitorar seus movimentos mais de perto. Ele insistiu em levá-la de ir para a faculdade, sob o pretexto de protegê-la, mas Rachel sabia que era outra maneira de ele mantê-la por perto. Ele a questionou sobre seus amigos, suas interações com colegas de classe e seus professores. Ele enquadrou essas perguntas como preocupação, mas Rachel sabia que elas estavam enraizadas no ciúme e na possessividade. A manipulação de David estendeu-se para além da sua relação física. Ele usou sua posição como policial para incutir medo em Rachel. Ele casualmente a lembraria de suas conexões dentro da comunidade, sua influência sobre a lei e como seria difícil para ela expor seu segredo, se quisesse. Raquel, já emocionalmente frágil, começou a sentir como se não houvesse como escapar das garras de David. Ele efetivamente a isolou de qualquer fonte de apoio, isolando-a emocional e psicologicamente. À medida que a época festiva se aproximava, a tensão na casa tornou-se insuportável. A personalidade outrora vibrante de Rachel havia esmaecido, e ela se tornou uma sombra de seu antigo eu. Ela evitou o contato visual com a mãe, sentindo o peso da traição toda vez que olhava para Marie. A culpa a consumia, mas ela não sabia como se libertar. Toda vez que ela pensava em contar a alguém, as advertências de David ecoavam em sua mente. O caso tinha-se transformado numa dinâmica tóxica e perigosa. Rachel foi presa em uma prisão psicológica, construída pelas manipulações de David e seu próprio conflito interno. Ela sabia que o que estavam a fazer era errado, mas sentia-se impotente para o impedir. David havia corroído seu senso de autoestima, fazendo-a acreditar que ninguém a entenderia ou acreditaria se ela tentasse expor a verdade. Nesse ambiente tóxico, o isolamento emocional de Rachel se aprofundou. Ela não se sentia mais como ela mesma. Retirou-se dos estudos, dos amigos e da vida fora de casa. A outrora ambiciosa estudante de enfermagem sentia-se agora como uma prisioneira na sua própria casa, presa por um segredo que a estava a destruir. Cada dia trouxe novos níveis de controle e manipulação de David, e Rachel sentiu como se estivesse perdendo o controle sobre a realidade. À medida que o ano se aproximava do fim, as fissuras na sua frágil fachada alargaram-se. O caso perigoso envenenou não apenas o relacionamento de Rachel com sua mãe, mas também seu senso de identidade. Ela sabia que a situação não podia continuar, mas não sabia como pará-la. O controle que David tinha sobre ela era sufocante, e Rachel ficou completamente sozinha. O caso, construído sobre mentiras e manipulação, tinha chegado a um ponto sem retorno. O mundo de Rachel estava desmoronando ao seu redor, e as consequências de suas ações estavam prestes a alcançá-los. A perigosa dinâmica entre David e Raquel preparara o terreno para um devastador desenrolar, que mudaria todas as suas vidas para sempre. No final de 2010, o delicado equilíbrio da família Harris estava desmoronando. Rachel foi consumida pela culpa e pelo medo, sua personalidade outrora vibrante substituída pela ansiedade, já que o caso secreto com David pesava sobre ela. Apesar de suas tentativas de se distanciar, a possessividade de David só cresceu. Ele se tornou controlador, aparecendo em sua faculdade e questionando cada movimento dela. Raquel sentiu-se sufocada, enquanto o comportamento de David tornou-se cada vez mais agressivo e manipulador. Marie, preocupada em administrar seu salão, inicialmente perdeu os sinais de alerta. A retirada de Rachel e as mudanças de humor pareciam um stress típico da escola, mas Marie começou a perceber que algo estava errado. A tensão entre David e Raquel era inegável. Uma noite, Marie ouviu uma conversa perturbadora entre os dois, alimentando suas suspeitas. Determinada a descobrir a verdade, Marie começou a prestar mais atenção. Ela notou a maneira temerosa como Raquel reagiu em torno de David e a estranha dinâmica entre eles. A tensão crescente levou Marie a investigar mais, levando-a a uma descoberta chocante, uma nota íntima amassada de David a Rachel, escondida entre os pertences de sua filha. A nota confirmou os piores temores de Marie. David estava envolvido com Rachel. Devastada, Marie imediatamente confrontou Rachel, que confessou tudo em uma admissão chorosa. O caso vinha acontecendo há meses, bem debaixo do nariz dela. Traída e com o coração partido, Marie atacou Rachel, chamando-a de traidora antes de sair, deixando Rachel sozinha em culpa e vergonha. Mais tarde naquela noite, David voltou para casa, sem saber do confronto. Ele encontrou Marie embalando suas coisas, seu rosto cheio de lágrimas e cheio de raiva.
Quando ele exigiu saber o que estava acontecendo, Marie revelou que havia encontrado o bilhete e sabia do caso. O argumento que se seguiu foi explosivo. Marie acusou David de destruir sua família, enquanto David, defensivo e zangado, tentou desviar a culpa. Enquanto os gritos aumentavam, Rachel voltou para casa, caminhando direto para o confronto. A tensão era insuportável quando David, encurralado, começou a se desfazer. Seu comportamento calmo habitual rachou, revelando desespero. Em um momento de raiva incontrolável, David pegou sua arma emitida pela polícia e apontou para Marie. Apesar de seus apelos, David, dominado pela fúria, puxou o gatilho, matando-a instantaneamente. A casa ficou em silêncio enquanto Rachel estava em choque, vendo sua mãe desabar. David, percebendo a gravidade de suas ações, largou a arma, horrorizado com o que havia feito. A outrora perfeita espécie da sua família tinha sido despedaçada, deixando apenas devastação no seu rastro. No rescaldo do assassinato, a casa Harris tornou-se uma cena de crime. Rachel, paralisada pelo choque, só podia olhar para o corpo sem vida de sua mãe no chão, o sangue se acumulando sob ela, o cheiro de pólvora ainda pairando no ar. O silêncio na casa foi ensurdecedor depois que o tiro rasgou o ar a momentos. Com as mãos trêmulas, Rachel pegou seu telefone, discando 911 enquanto sua mente corria, incapaz de compreender completamente o horror do que acabara de acontecer. Sua voz rachou quando ela tentou explicar ao operador, o peso da situação pressionando-a com cada palavra. Em poucos minutos, a polícia chegou, suas luzes piscando lançando um brilho estranho na rua suburbana. O bairro tranquilo, que sempre foi um santuário de normalidade, era agora um cenário de caos. Oficiais uniformizados invadiram a casa, e paramédicos correram para dentro, embora já fosse tarde demais para salvar Marie. Rachel, ainda em choque, foi levada para fora por um oficial, com as mãos tremendo incontrolavelmente enquanto se sentava nos degraus da frente, olhando fixamente para longe. No interior, os policiais garantiram o local. Encontraram a arma emitida pela polícia de David no chão ao lado do corpo de Marie. Não havia sinal de David. Ele fugiu imediatamente após puxar o gatilho, deixando Rachel sozinha para lidar com a carnificina que ele havia criado. A casa, outrora repleta de fotografias e memórias de família, era agora um testemunho da violência que eclodiu dentro dos seus muros. Rachel foi levada à delegacia para interrogatório. Sua mente estava um borrão quando os detetives pediram que ela contasse os eventos que levaram ao tiroteio. Ela lutou para falar, com a voz vazia, relatando o caso, o confronto e o momento em que seu pai estalou. A culpa que havia sido inflamada dentro dela por meses agora a consumia inteiramente. Ela mal suportava olhar para os detetives enquanto lhes dizia a verdade que tinha destruído a sua família. Sentia-se como se tivesse desempenhado um papel na morte de Maria, embora soubesse no fundo que era David quem tinha puxado o gatilho. Entretanto, começou uma caçada ao David. Seu desaparecimento apenas intensificou a cobertura da mídia, e a cidade de Jackson foi tomada pela história do policial outrora respeitado que matou sua esposa em um acesso de raiva. Os colegas de David, os mesmos oficiais que antes o respeitavam, agora lideravam a busca, seu choque com suas ações ainda frescas. Ele havia desaparecido na noite, mas com seu histórico de aplicação da lei, havia um medo de que ele pudesse tentar escapar da captura para sempre. 3 dias depois, uma denúncia levou a polícia a uma cabana abandonada nos arredores de Jackson, nas profundezas da floresta. A cabana tinha sido usada ocasionalmente por caçadores, mas agora era o esconderijo temporário de David. Quando os oficiais cercaram a cabana, David não tentou fugir. Ele foi encontrado sentado no chão, desgrenhado e de olhos ocos, o peso de seu crime gravado em seu rosto. Suas mãos tremiam enquanto os policiais o algemavam e, pela primeira vez desde o assassinato, David murmurou algo ininteligível, um pedido de desculpas breve e quebrado que pairava no ar. Ele não ofereceu resistência quando foi levado embora, a realidade de sua queda se instalou. O julgamento que se seguiu foi rápido e impiedoso. David, outrora um emblema de autoridade e respeito na comunidade, era agora o ex-oficial desonrado, acusado do assassinato de sua esposa e da manipulação de sua enteada. A sala do tribunal estava lotada todos os dias, com membros da comunidade observando como a vida de David se desenrolava em público. Rachel, com o rosto pálido e desenhado, sentou-se em silêncio durante todo o julgamento, a memória de sua mãe pesava sobre ela. A promotoria expôs o caso em detalhes brutais, o caso, a manipulação e o assassinato. A equipe de defesa de David ofereceu pouco em troca. Não havia defesa do que ele tinha feito, nenhuma justificação que pudesse absolvê-lo do seu crime. No final, David foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. A sentença caiu como um martelo, selando seu destino para sempre. Como ele foi levado para fora do tribunal, ele olhou brevemente para Rachel, mas não havia reconhecimento em seus olhos. Ele era um homem quebrado, consumido pelas consequências de suas próprias ações. Para Raquel,
o julgamento marcou o início de uma longa e dolorosa jornada rumo à cura. Ela estava profundamente traumatizada, assombrada pelos acontecimentos que tinham despedaçado a sua família. A culpa de seu envolvimento, o peso da morte de sua mãe e o abuso que ela sofreu a deixaram emocionalmente abalada. Nas semanas seguintes ao julgamento, ela procurou terapia, desesperada para entender o caos que consumiu sua vida. As sessões foram difíceis, mas ajudaram-na a começar a processar a manipulação e o controle que David tinha exercido sobre ela durante tanto tempo. Ela lentamente começou a entender que tinha sido uma vítima, não a causa da morte de sua mãe. Em Jackson, a história da família Harris tornou-se um conto de advertência, um exemplo trágico de como segredos e mentiras poderiam destruir até mesmo as famílias mais aparentemente estáveis. O Maris Salon, outrora uma parte vibrante da comunidade, era uma lembrança sombria da vida que havia sido tirada muito cedo. As mulheres que uma vez visitaram para cortar o cabelo e conversar agora sussurravam sobre a tragédia, suas vozes tingidas de piedade e descrença. Rachel, incapaz de enfrentar o peso do julgamento da cidade, tomou a difícil decisão de deixar Jackson. Ela se mudou para uma cidade próxima, longe o suficiente para escapar dos lembretes constantes, mas perto o suficiente para ficar conectada ao pouco apoio que lhe restava. Recomeçar não foi fácil. O trauma seguia-a para onde quer que fosse, e as memórias daquela noite assombravam os seus sonhos. Mas lentamente, dia após dia, ela começou a reconstruir sua vida. Embora a cidade nunca esquecesse a trágica queda da família Harris, Rachel estava determinada a não deixar que isso a definisse. O caminho para a cura era longo, mas era o único caminho a seguir. Com o passar dos anos, Raquel carregou consigo o peso do seu passado, mas também carregou a força que encontrou para sobreviver a ele. A vida que ela reconstruiu seria diferente, mas seria dela uma vida não mais controlada pelos fantasmas do passado.